alma que ama a palavra de Deus, o Natal está chegando e a gente está revendo uma história maravilhosa, bem comprida, né, gente? Porque foram muitos anos de história que a Bíblia nos conta. E a gente parou lembrando de 9 pragas que vieram sobre o povo quando estava lá no Egito. Lembram de Moisés no cestinho e a princesa resgatando? Ai, gente, que história linda! Mas a gente não contou o final. E essa história do final, da 10ª praga que veio sobre o povo, é uma festa muito gostosa, que é a festa do pulo. Festa do pulo. Ah, lembrei, é a festa da Páscoa, onde um carneirinho perfeito morre no lugar daqueles filhos mais velhos. E olha, ele não morre à toa, não. O sangue dele é passado nas portas e olha, todo mal pula a casa que tem essa marca. E sabe o que fizeram também? Ai, gente, fizeram um churrasquinho de carneirinhos, celebraram com pão sem fermento, com ervas amargas e o povo naquela alegria da festa, com seus filhos no colo, saíram para a terra prometida, atravessaram o Mar Vermelho e foram morar em tendas. Ai, gente, você já fez uma noite do pijama com barraca? Quem já acampou? Isso é uma experiência que poucas crianças tiveram. Sabe? Porque tem muito papai e mamãe que, como a professora Berta, não gosta muito de acampar. Mas eu já acampei só para os meus filhos terem a experiência de ficar dormindo numa barraca uns dias. Mas tem pai e mãe que é muito animado, que gosta de barraca, de fazer fogueira, não é? Depois você me conta se você já dormiu numa barraca do lado de fora da casa ou se você fez uma barraquinha dentro de casa mesmo, no chão da sala, no seu quarto, para você brincar de barraca. Porque o povo de Israel morou um tempão na barraca, gente. E lá, o Moisés subiu lá no Monte Sinai, lá no alto, e trouxe 10 palavras de comando para o povo. Essas 10 palavras eram um resumo de Deus, o Deus eterno, colocando em ordem aquele tanto de gente morando junto. Você já pensou se eles não tivessem uma ordem para a limpeza daquele lugar? E tivesse uma pandemia, ia morrer todo mundo. E se eles brigassem demais e não tivessem combinados? E aí, o que ia acontecer? Eles iam se separar, cada um ia morar num lugar? Então, Deus precisava dar 10 palavras de comando, que era o resumo. Deu muitas palavras de comando, gente. Ele pensou em muitos detalhes, mas essas 10 palavras resumiam o combinado que eles tinham com Deus. Você tem combinado na sua casa? Para a casa funcionar muito bem? Não é gostoso quando todo mundo cumpre os combinados? E eles foram cumprindo os combinados e chegaram na terra prometida. E lá, toda vez que tinha um problema, Deus levantava um juiz, uma pessoa que tinha uma habilidade para resolver aquele problema. Aí a gente lembra das histórias de Sansão, de Gideão, de Débora. Não, mas tem tanto juiz legal. Tem umas histórias de juízes que são tristes, mas sempre eles estavam resolvendo as questões ali do povo de Israel. Até que Deus levantou um rei. Primeiro foi Saul e depois Deus escolheu um pastor de ovelhas, que foi o rei de Israel. Quem é esse? Davizinho. Você lembra de uma musiquinha que tem Davi, tem Golias? Lembrei dessa história maravilhosa do rei Davi, ajuntando todas aquelas 12 famílias que saíram do Egito. Deus também, além dos reis, levantou os profetas, que falavam: olha, rei, presta atenção. Rei, vamos lembrar os nossos combinados com o rei, com Deus de Israel? Também tinha os sacerdotes, que é aqueles que, até na época do rei Davi ainda, tinham uma tenda especial para pôr a menorá, ela tá até aqui, ó, do meu lado, para colocar a arca da aliança, para fazer o sacrifício de cordeiro. Por quê? Porque Deus precisa dessas coisas? Não, porque o Senhor Deus queria mostrar uma história de alguém que seria
toda essa tenda da presença de Deus. Quem é? Jesus, isso mesmo, gente. Que turminha esperta. Responde, sabe, todas as histórias. Então, tinham todas as pessoas ali morando, mas o coração deles estava tão duro que sabe o que aconteceu com essas 12 tribos? Separaram. Uma foi morar nas terras lá de cima. Outras foram morar nas terras mais da parte de baixo de Israel. E sabe, o povo ainda não obedeceu. O povo ainda não ouviu o combinado que eles mesmos tinham feito com o Deus eterno, o Deus Pai de Israel. E sabe o que aconteceu com eles, gente? Foram levados para uma terra bem distante, com costumes diferentes, roupas diferentes, construções diferentes. Eles ficaram cativos em outra terra. E Deus sempre falando: obedeçam, adorem ao Deus de Israel, até que eles voltaram para a terra. Construíram de novo um templo, mas eles estavam com o coração agora cheios de esperança. Porque os profetas, mesmo que os profetas lembravam eles sempre da obediência, sempre de cumprir os combinados, eles também enchiam o coração daquele povo. O Messias está chegando. Messias, o que é essa palavra? Ah, ungido, aquele que tem facilidade para as coisas, aquele que tem unção. O que é unção? Olha, quando tem um brinquedo fazendo muito barulho, que você passa um óleozinho no brinquedo e ele age com mais facilidade. Deixa eu ver, outro exemplo. A pilha tá acabando, o brinquedo tá ficando lento, muito lento, tá falhando. E você troca por uma pilha, por uma bateria que tá carregada e o brinquedo funciona com muita facilidade, com toda a potência. É como se fosse isso. Então, os profetas estavam falando que agora viria alguém que era o Filho de Deus e ele tiraria o povo desses cativeiros, dessa prisão, que ele ia agir com tanta vida, com tanta facilidade, com uma bateria tão carregada da vida de Deus, que ele ia curar os cegos, ele ia trazer vida àqueles que estavam mortos e mais do que isso, ele ia trazer a presença de Deus dele enquanto ele andasse aqui na terra. E que depois que ele morresse, essa presença viria morar no meu e no seu coração. Então, o que acontece? Aqui na Bíblia, onde contam todas essas histórias, tem essa primeira parte, que é o Primeiro Testamento, e agora vai começar a história desse Messias, a história de Jesus. Então, tem uma página em branco que vai dividir essa parte dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, antes do nosso Jesus nascer. E essa parte que vai contar o nascimento de Jesus, a história do Natal, a história mais maravilhosa de todos os tempos, a história que todo mundo estava esperando chegar. Nós vamos parar por aqui. Se você lembrou nome de algum rei, de algum sacerdote, de alguém que estava lá na Babilônia no cativeiro, você fala aqui para mim, para eu também saber que você ama a palavra de Deus, porque eu sou Berta Maia. E eu amo demais toda essa história que a palavra de Deus me conta.